E aí galera, no episódio de hoje a gente vai falar sobre garfo de bicicleta. Então eu trouxe duas bicicletas aqui, uma com garfo rígido e a outra com garfo de suspensão, beleza? Então, quando você vai utilizar um ou outro, qual o objetivo de um garfo e o de outro garfo, né, de outro modelo lá, quais as vantagens e desvantagens de cada um, a gente vai passar aqui para vocês agora. Como eu disse, garfo é essa parte aqui, no primeiro vídeo que eu falei peça por peça, garfo seria essa parte aqui da bicicleta, né? Seria essa parte aqui. Então, esse garfo aqui é o garfo mais conhecido como garfo rígido, que é um garfo que não suspende, certo? Não tem suspensão, o garfo é de uma peça só. Quando que você utiliza? Você vai utilizar esse garfo aqui quando você não necessita de amortecimento, ou seja, quando não tem impacto, quando você está pedalando. Então, quando você vai rodar mais em asfalto, em estrada, não tem terrenos com muito buraco e tudo, não necessita que ele vá absorver impacto, aí sim você utiliza esse garfo aqui quando você quer uma maior performance nesse tipo de terreno, certo? Vantagens de você utilizar um garfo desse: vai melhorar o seu rendimento na pedalada, porque é um garfo que não vai ter perca de energia, ou seja, não vai ficar suspendendo quando você vai impulsionar, né, empurrar o pedal da bicicleta, ele não vai ficar batendo, ou suspendendo ou perdendo energia da sua pedalada, porque a frente vai ficar fixa, certo? O peso da bicicleta diminui consideravelmente. Um garfo de suspensão e um garfo rígido são bem diferentes, o peso de um e de outro. Então é bem mais leve um garfo rígido. Melhora de performance, peso, né? A bicicleta fica mais leve, e manutenção também. A manutenção desse garfo aqui é bem simples, você não precisa estar abrindo para lubrificar a suspensão, no caso a mola, ou seja, qual tipo de suspensão que seja, não precisa ficar abrindo o garfo e tal. O lance é só lubrificar mesmo o movimento do garfo e rodar, né? É bem mais simples. Agora, desvantagem desse tipo de garfo: como ele não amortece nenhum impacto, todo o impacto da bicicleta vai pro ciclista. Então o ciclista sente bem mais, no caso, o terreno que ele está rodando. Então um terreno que é mais acidentado, ele vai sentir muito mais, porque os impactos realmente vão diretamente para as áreas de contato, no caso, para a mão, que direciona para o pulso, para o cotovelo, para o ombro. Então, num pedal mais longo, nesse tipo de bicicleta e com terreno acidentado, você vai sentir bastante os impactos, tornando realmente a pedalada menos prazerosa. Você vai sentir mais incômodo na hora da pedalada. Então, uma das desvantagens é essa. Outra desvantagem, o pessoal fala, né? Como a trepidação aumenta, todo movimento precisa-se de que você olhe rotineiramente. No caso, fixação do movimento do garfo, que ele vai dar, como a trepidação é maior, a tendência é que ele vá gerar mais folga nesses movimentos mais cedo do que do outro tipo, entendeu? Então você tem que estar reapertando os parafusos, vendo como é que está a folga do movimento do garfo, do guidão, mais, né, do que o outro. Então você tem que estar atento para esses pontos também. Mas você vai utilizar quando você, por exemplo, roda mais de casa para o trabalho, vai rodar só em pista e tal, quer ter uma performance melhor, uma bicicleta mais leve, utiliza esse garfo, entendeu? Roda só em asfalto, por exemplo, o pessoal de speed, realmente todos os garfos são rígidos, porque o objetivo dele é rodar em asfalto e com uma melhor performance, entendeu? Então não tem por que usar suspensão nesse tipo de bicicleta. Então atente para o seu objetivo, e aí sim, se ele for compatível com o seu objetivo, aí você utiliza esse tipo de garfo aqui, beleza? Esse outro modelo aqui é um garfo de suspensão. Tem grandes variações aí na suspensão, porque aí você vai ver qual é o funcionamento também. Então, um garfo de suspensão, ele existe ele de mola, existe ele com sistema ar, que é esse sistema aqui, existe ele a óleo, a ióleo, e aí tem essas variações. Tudo isso daí vai influenciar de como que a bicicleta vai amortecer, né, o impacto, entendeu? Que ela vai diminuir o impacto. Então, por exemplo,
tem diferentes tipos de suspensões, por exemplo, se você for mais fácil para você entender, de carro, né? Tem suspensões que você sente a trepidação mais do que outros, são mais confortáveis, e tudo isso daí vai influenciar também. Então, o objetivo desse tipo de garfo é amortecer o impacto, certo? Quando que você vai utilizar, os benefícios de utilizar um tipo de garfo desse? Nada mais é do que deixar a tua pedalada mais confortável em terrenos mais acidentados. Então você vai rodar em locais que tem muito buraco, trilhas principalmente, que você tem variações de terrenos muito grandes, né? Às vezes você precisa ter um desnível muito grande na pista que você está andando e tudo, né? Um buraco, algo do tipo. Esse tipo de suspensão, o garfo de suspensão é ideal para esse tipo de ciclista que rodam nesse tipo de terreno, certo? As vantagens é deixar a bicicleta mais confortável, então o ciclista ele vai sentir menos impacto, a pedalada vai se tornar mais prazerosa do que, por exemplo, se estivesse rodando com um garfo rígido, certo? Existe a possibilidade de você travá-lo, então existe garfos que tem a travazinha, que aí você deixa ela travada, pode travar e pode deixar flexível, existe esse tipo você pode fazer a transição, principalmente quem roda em pistas mistas, onde roda em asfalto e roda em trilha, aí você tem essa possibilidade também de utilizar um pouco do benefício do garfo rígido. E no caso, os pontos negativos desse tipo de garfo seriam o peso, o principal ponto é negativo em relação ao outro. Realmente você vê uma diferença muito grande de peso de um para o outro. Esse garfo se torna mais pesado que outro garfo. Mas existe variações de peso também dependendo do sistema que você utilizar na sua suspensão. Então suspensões de sistema A pesam bem menos do que, por exemplo, suspensões mais simples, aquelas de mola, que a estrutura interna dele é mola. Essa daqui não, é a. Então torna o garfo, a suspensão bem mais leve. A espiga dele também é de alumínio e aí vai deixando também o garfo mais leve. Existe essa variação entre tipos de suspensão. Outro ponto negativo seria o custo. Geralmente os garfos de suspensão geralmente têm preços mais elevados do que os garfos rígidos, dependendo do modelo, certo? E aí tem esse ponto também. Então, quando que você vai utilizar esse garfo? Quando você quiser uma pedalada mais confortável, quando você não for uma necessidade sua ter uma bicicleta muito leve, né? Então você precisa rodar em um terreno mais acidentado, então você precisa usar esse tipo de garfo também, beleza? O garfo, além disso, você tem que ver algumas outras variáveis quando você for pôr na sua bicicleta. A espiga que vai nele pode ser fina, no caso a gente chama de standard, que é aquele garfo mais comum, que tem uma espiga menor, ou over, né, que é como esse que a gente está utilizando aqui, que a espiga é mais grossa. Esse outro modelo, por exemplo, a espiga dela é em formato ela tem uma base mais larga do que a parte de cima, então é outro modelo. Então tem essa variação também do garfo. E o eixo que está inserido. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um eixo mais largo aqui, um eixo de 15 milímetros, é uma espessura maior. E esse eixo aqui é mais fino, é uma espessura de 9 milímetros. Então você tem que atentar a isso daqui também na hora que, caso for necessário, fazer uma troca de um garfo da sua bicicleta, certo? A espessura dele, qual é o sistema do movimento do garfo e o eixo que ele está sendo utilizado lá na sua bike, beleza? Espero ter esclarecido um pouco sobre esse tipo essa peça, né, que a gente abordou nesse episódio, que seria os garfos. Se você está gostando dos nossos episódios, não deixe de curtir, mostra para as outras pessoas no nosso perfil aí no Instagram, para a galera curtir e se inteirar mais sobre o assunto. E muito obrigado a você que está acompanhando a gente. Espero estar produzindo conteúdo bacana nesse período aí de quarentena, para a gente ter o que fazer também e se informar, beleza? Valeu, um abraço, até próximo vídeo aí, próximo episódio.